Família, 2 Samuel, capítulo de número 6 e verso de número 10. Eu tenho uma palavra rápida, breve, ao seu coração, mas vou entregar de forma breve a revelação da palavra na qual o Senhor me deu. Eu dizia para ele que quero pregar essa mesma mensagem na vigília lá em Londrina, na semana que vem, porque Deus tem ministrado muito forte ao meu coração desde quando Ele me deu essa campanha para trazer a igreja, e Ele tem me levado a profundidades sobre a Arca da Aliança. 2 Samuel 6, 10, quando os encontraram, diga glória a Deus. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez a levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Sucedeu quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Você assenta, desocupa as suas mãos e aplauda o Rei da Glória. O texto que nós lemos é um texto extraordinário, mas nós não podemos aprofundar-nos aqui sem antes entender a importância da Arca da Aliança. Meu filho do coração, evangelista Giovanni, passou aqui ministrando na quarta-feira passada, e nós fomos norteados pela geografia bíblica. Eu saí daqui e até agora estou anestesiado pela mensagem que foi ministrada aos nossos corações com riqueza de detalhes. A Bíblia é categórica em dizer que Deus vai visitar o maior profeta do Velho Testamento, Moisés. Deus vai dizer para ele: você vai construir, eu vou lhe dar a visão e você vai mandar construir uma arca. Nesta arca
ela vai representar a minha presença. No livro de Êxodo, capítulo de número 25, Deus dá esta ordem a Moisés, e Moisés vai escolher aqueles que têm o domínio, aqueles que têm a maestria, aqueles que receberam o dom e o talento para escrever, para edificar aquela arca dentro de uma visão. Pense comigo, eles tinham tanto dom, tanto talento, que Moisés ia falando: a medida é tal, a largura é tal, o comprimento é tal, tem que se colocar isso aqui, tem que se colocar aquilo. Moisés só falava, e eles traziam a imaginação, e eles começaram a edificar a arca. Esta arca é de madeira. A Bíblia diz que ela é feita da madeira da acácia. A Bíblia também diz que ela é revestida por dentro e por fora de ouro. Falar de ouro é falar de realeza, é falar de poder. Era Deus dizendo: a arca precisa carregar a minha realeza, a arca precisa carregar o meu poder. A Bíblia diz que construída, edificada a arca, agora vai se levantar a tampa da arca. Eu fiquei muitas semanas indagando ao Eterno, porque o texto bíblico não traz luz. Então eu fiquei indagando: Senhor, a arca poderia ficar sem a tampa ou com a tampa fechada? Com a tampa mais aberta ou com a tampa e fechada? O céu gritou no meu ouvido nesta madrugada, quando eu ministrava na live da madrugada. O céu dizia para mim: a arca nunca pôde ficar com a tampa aberta, sempre com a tampa fechada. Você pode olhar a arca que ali está. A Bíblia diz que foi colocado 2 querubins, um de frente para o outro. Por que um querubim de frente para o outro? Era Deus dizendo: todos aqueles que olharem para a arca vão ver, cante o remai a sé, que ela não é da terra, ela é algo que veio do céu, para transmitir a minha presença, para transmitir a minha glória aqui na terra. A Bíblia diz que a tampa do propositário, que aqui está, a Bíblia diz que Deus descia no meio. Deus não descia na frente, atrás, nas laterais. Deus descia no meio do Deus descia no meio dos querubins, porque se você pegar a Bíblia diz que Satanás olha para Deus e diz: vou fazer o meu altar acima das estrelas. As estrelas que Satanás estava dizendo eram dos querubins. Eu vou construir o meu altar acima dos querubins. Era Satanás dizendo: eu vou edificar o meu altar acima dos querubins, mas acima do Senhor. E o Senhor faz a arca, dizendo: eu não preciso estar acima dos querubins, eu posso estar no meio dos querubins, que a minha presença será notada, que a minha presença será sentida, que a minha presença será tocada, que a minha presença será reverenciada, que a minha presença será manifesta. E o que eu acho lindo é que os querubins, essa classe de anjos, que são extraordinários, eles não estão preocupados se Deus vai estar em cima, se Deus vai estar acima deles, ou se Deus vai estar no meio. Porque quem tem a presença não está preocupado se ele vai estar em cima, se ele vai estar no meio, ou se ele vai estar embaixo. Quem recebeu a presença de Deus sabe qual é a tua importância, seja em cima, seja no meio, ou seja embaixo.
macho, calavaço, remiotélia, cante o remaia. Esta arca está pronta. Então Deus dá um recado a Moisés. Diz Moisés: todavia, quando esta arca estiver no meio do meu povo, eu estarei no meio do meu povo. Cante o remia séria. Mas o povo é tão fora da curva, no sentido de se esquecer de Deus tão rápido. As pessoas têm esquecido de Deus tão rápido. As pessoas estão esquecendo dos feitos de Deus tão rápido. Sabe o que acontece? Tem hora que a luta é tão grande, tem hora que a luta é tão intensa, tem hora que a prova é tão adversa, tem hora que o vento é tão contrário, tem hora que o vale é tão profundo, tem hora que o deserto causa tanto calor que você esquece dos feitos que Deus já fez na sua vida, e você fica preso no vento, preso no vale, preso no ralaia, série, micante, o remaia, preso no vale. E é Deus dizendo: esqueça desse vento, porque você já viveu coisas maiores, você já enfrentou coisas maiores, e elas já ficaram para trás. Amaracante, o remia. É Deus dizendo: se a minha presença estiver dentro de você, quem é o vento, quem é o vale, quem é o deserto, Arabaia, Camanagassura, Pacandalabaia, quem é a enfermidade, Camante, o remia séria. Houve uma live na madrugada que um oleiro do tráfico entrou na live, Camante, o remia séria, e ele dizia: apóstolo, eu vi meu pai matar a minha mãe, eu vi meu pai matar a minha irmã, e desde os 13 anos de idade eu fui colocado dentro do tráfico. Hoje eu estou com 19 anos e eu estou aqui, mas não quero mais fazer parte daqui. Eu disse para ele: então eu vou fazer apelo para você voltar para Jesus, eu posso te chamar na janelinha. E ele disse: não pode, porque o senhor sabe, o senhor esteve no Rio de Janeiro, e o senhor sabe que eu não posso me apresentar. Nube que a cega. Eu disse: então deixa eu fazer o apelo. Antes de eu fazer o apelo, ele disse para mim: apóstolo, Nube Éca, um carro preto parou aqui agora, matou os meus amigos, e só eu sobrevivi. Eu disse para ele: então já é mais motivo de você se render agora, porque se te matar, o teu nome vai estar escrito no livro da vida. Se não te matarem, Deus vai lhe dar a oportunidade de sair desta boca de fumo e se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Eu me recordo que quando eu fiz o apelo e ele se rendeu a Jesus, o diabo entrou dentro da minha sala, o diabo entrou dentro da minha casa, e cara a cara comigo ele me ameaçou e disse: eu preciso parar você, eu preciso colocar alguma coisa para parar você. Manure, cante o remaia, porque quanto mais no biquinho a sério o negócio aperta para o seu lado, mas você está descendo o nível na presença dele. Eu disse: diabo, você pode pegar suas malas, porque eu sei em quem eu tenho crido nesses 26 anos. Eu não tenho medo de você, eu não tenho medo das suas ameaças, porque maior é o Deus que tramita na minha vida. É Deus dizendo para alguém aqui: o diabo no Biega só faz se Deus permitir, o diabo só toca se Deus permitir, o diabo só leva se Deus permitir. Mas Deus te trouxe para esse segundo ano de campanha para dizer: ele não permitiu, então levante a tua cabeça, abra os teus lábios, solte as línguas estranhas. Ele deu combinada para aqui a súria, Camanacantule Manturimi Covandria Sé, Camanacaia Surimi Covilícia, Camante o Remia Cega. O diabo não tem medo de língua estranha, o diabo não tem medo de roupa bonita, o diabo não tem medo de casa boa, o diabo não tem medo de sapato bonito, mas o diabo bate cabeça quando vê um crente cheio do Espírito. Quando encontra um crente em que a presença está
quando que Deus manda fazer a arca, no capítulo 25 e 26, e no capítulo 32, eles esquecem da presença de Deus e manda construir um bezerro. Quanta gente esquecendo da presença de Deus, quanta gente clamante, o Remi séria, dizendo: não, hoje não tem problema, amanhã também não tem problema. Gente que está folha, deixando a presença de Deus de lado, gente que está dizendo: eu até fui alguém lá atrás, eu até fui um instrumento, eu até fui um canal, mas não tem problema se a presença for embora. Pense comigo, Moisés está no monte recebendo as tábuas da lei. Perceba que as tábuas não são escritas com 2 dias, são 40 dias Moisés lá, e aí eu conjecturo para não ferir o texto: 20 dias para construir uma tábua, 20 outros dias para construir a outra. E quando Moisés desce com os 10 mandamentos que você conhece, a Bíblia diz que Moisés está descendo no monte feliz, resplandecendo glória, resplandecendo a presença de Deus, mas ele está ouvindo um barulho de festa. E quando ele ouve o barulho, ele diz: tem alguma coisa estranha, está acontecendo alguma coisa. No Minéria, quando Moisés desce, a Bíblia diz que ele se depara com um bezerro de ouro. E aí não foi Deus que irou, foi Moisés. Moisés ira tanto que ele quebra as tábuas. Ele quebra a primeira tábua, ele quebra a segunda tábua. A primeira tábua, os 5 mandamentos, retrata a Deus. A segunda tábua retrata ao próximo. Ele quebra. Moisés parece que entra num momento transitório, que ele olha o povo e se revolta. E aqui eu abro um parênteses. Se a gente olhar para a geração de hoje, tem gente se revoltando, quebrando tábuas. Tem gente dizendo: não pastoreio mais, não canto mais, não prego mais, não faço mais. Só que a geração que está aqui dentro, eu quero crer que ela não vem da geração de Moisés. Moisés irou momentaneamente e quebrou as tábuas. No Biquiacé, cante o Remi a folha. E eu quero crer que você está entendendo qual é a missão que Deus te deu. Se o povo quer se perder, se o povo não quer compromisso, se o povo não quer vir para o templo, se o povo não quer adorar, se o povo não quer orar, se o povo não quer buscar, problema do povo. No Biquiacé, cante o Remaga. Você sabe do seu compromisso e da missão que Deus tem com você. Oh my God, Jesus. O povo não ficou sozinho. A presença de Deus estava na arca. E mesmo tendo a presença de forma simbólica, eles largaram Deus e construíram um bezerro. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Porque o povo é assim. Uma hora quer adorar, uma hora quer ir para o mundo, uma hora quer ser instrumento, uma hora diz assim: não, a luta é muito grande para ser usado, gente covarde. Porque quem Deus selecionou e chamou vai passar os piores dias da sua vida, mas não vai abrir mão da presença de Deus. Porque Jesus em nenhum momento disse para mim e para você que carregar a presença dele teria só benefícios. A presença de Deus atrai coisas que muitas vezes nós não queremos, como inveja, como ciúmes, como intrigas. Pessoas que vão olhar para você e vão dizer: por que Deus escolheu logo esse trem para usar? E não se engane, não se
deixe se enganar achando que tem gente que olha para você e não te mede de cima para baixo e de baixo para cima. Só que eles não entendem que você carrega a presença de Deus. Os varais da arca, junto com as argolas, os varais foram colocados para que os levitas carregassem a arca. Então era Deus dizendo, quando ela foi criada no Êxodo, isto aqui, a minha presença não vai ser manifesta em boi, em cavalo, em animal. A minha presença, ela vai ser manifesta na vida do homem, da mulher, do jovem, da criança que quiser a minha presença. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. A Bíblia diz que Davi está para reinar sobre Israel. Ele recebe 3 unções: uma diante da família, a segunda unção diante da sua cidade, a terceira unção diante da nação de Israel. Porque quando Deus quer honrar alguém, Deus honra no meio da família, Deus honra no meio da cidade e Deus honra no meio de uma nação. Você não deu glória, eu vou repetir. Deus, quando quer honrar alguém, primeiro Ele começa honrando dentro de casa. Não vai ser lá fora primeiro, vai ser dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua parentela. Segundo, Deus vai te honrar dentro da cidade, onde muitas vezes você é afligido, onde muitas vezes você é humilhado, onde muitas vezes você é perseguido, onde muitas vezes você é incompreendido. É aí que Deus vai te honrar. E em terceiro lugar, Deus vai te honrar diante de uma nação alabaia, diante o rei e a cega. Esse Davi agora é rei. Esse Davi agora vai assumir o reinado, mas ele é um homem observador. Ele observa que o rei que reinou antes dele, Saul, reinou sem a presença da arca, porque os filisteus levaram a arca, roubaram a arca. Nuricante o remaia. E você que estava aqui na quarta-feira passada ouviu de forma maestral quais foram as sequências dos inimigos de Deus levar a arca. Dentre elas, Dagon, o deus Dagon, metade homem, metade peixe, que está dentro do templo. E os filisteus estão dizendo, Dagon é Dagon. E aí Deus diz, eu vou mostrar para os filisteus e para Dagon quem é Deus de verdade. Então eles põem o Deus Dagon em letra minúscula diante da arca. Quando ele chega no outro dia, o Deus Dagon está deitado, está lá derrubado. No segundo dia eles levantam o Deus Dagon, e a Bíblia diz que agora Dagon está cortado, as palmas das mãos, os antebraços. E no terceiro dia Dagon está com a cabeça cortada. E aí os filisteus dizem assim, não, essa arca não pode ficar aqui, ela é problemática, ela só está nos trazendo dano, ela destruiu o nosso Deus, o Deus a quem nós cremos. E o nosso Deus feito por mão de homens não pôde fazer nada. O Deus feito por mão de homens não pôde realizar nada. Então manda entregar essa arca. Agora deixa eu abrir um parênteses para aplicar revelação na sua alma. Se o povo, porque o povo que está mandando a arca, devolvendo a arca, é o povo filisteu, é o povo que não conhece a presença de Deus. Eles estão devolvendo por causa dos males que a arca trouxe, mas não é o mal que a arca trouxe, o mal é desafiado pela arca. É gente olhando para a presença de Deus e dizendo, não tem nome, só porque damos glória a Deus e falam as línguas diferentes, se acha. É gente olhando para a presença de Deus dentro de você e dizendo, vai morrer assim, vai acabar assim. Só que eles não conhecem quem é o Deus da arca. Eles não têm entendimento de quem habita na Cante o refúgio na tampa do propiciatório. Eles não têm ideia. Quem anda no meio dos querubins ou dos querubins recebe a folha. E Deus está dizendo, então eles entregam a arca. E quando a arca chega, a Bíblia diz que ela vai para a casa de um levita, de um sacerdote chamado Abinadab. Abinadab vai ficar com a arca 20 anos.
E nada vai mudar na vida de Abinadab, nada vai mudar na casa de Abinadab. É mais ou menos assim, você deve conhecer crente de 10 anos, crente de 20 anos, crente de 30 anos, porque quando eu cheguei no Paraná e fui pregar numa cidade, eu nunca vou esquecer o nome dessa cidade, Ivaiporã. Quando eu cheguei na cidade para pregar, tinha um almoço pronto, e eu disse: segura o almoço, porque eu preciso primeiro orar por esse povo. Quando eu comecei a orar, uma crente de 20 anos, o diabo manifestou nela, e o diabo disse: por que tu veio de tão longe me atormentar? Que eu digo: abaixa a sua bola aí, porque eu vim no nome da presença daquele que todo pode. Por quê? Porque Deus dizendo para a gente aqui, Manto que Abinácia, o tempo de cristão não retrata se nós temos a presença ou não. Mas eu já tenho 20 anos, eu tenho 30 anos. Pastora Rose sempre disse para mim, eu ainda era um jovem de 27 anos quando cheguei nesse estado. Ela dizia para mim: o senhor é diferente, o senhor é um rapaz novo e tem um entendimento muito grande. Eu dizia para ela: é a presença. Aleluia. Tudo isso é por causa da presença. E um dia eu confidenciei a ela e disse: se um dia o estado do Paraná resolver tocar nessa presença, nem aqui eu fico, porque a presença vale mais do que qualquer coisa dentro desse estado, ou dentro de qualquer lugar que Deus me colocar. Então é a presença. A Bíblia diz que Davi precisa reinar, mas a arca está 20 anos na casa de Abinadab, e Davi está observando. Davi tem os relatórios, porque tem alguém cuidando disso. É Deus dizendo para a gente aqui: tem gente cuidando de você. Tem gente que tem hora que fica olhando que hora que você entra para vir para o culto, que hora que você chega. Tem gente que fala: vai para o culto lá de novo. Ó, o crentinho e a crentinha. Eu estou arrepiado aqui. O crentinho e a crentinha. Ele vai lá naquele culto de novo. Ele vai para aquela tal de igreja lá de novo. Só que as pessoas estão vendo diferença na sua vida. O problema é quando você vem para cá e nada muda. O problema é quando você vem aqui para dentro e continua jururu, continua amargo, continua sem doce, continua uma pessoa que as pessoas vão falar: mas isso é cristão? Davi está observando, relatório está sendo relatado. Aí Davi está para reinar. Ele fala: então vamos tirar a arca de lá. E Davi vai cometer um erro. Diga comigo: um erro. Diga assim: um erro pode ser fatal para mim perder a presença. Quanto maior é o nível da presença dentro de você, maior será o nível dos canhões do inferno contra você. Vou repetir: quanto maior é o nível da unção de Deus dentro de você, maior vai ser os canhões do inferno mirados contra você. Sabe o que eu amo? Não são os canhões. Porque se o canhão está virado, é porque o canhão sabe quem você é dele. Ai. Aí Davi diz: está há muito tempo lá e nada muda. Os meus irmãos, quando conversam comigo, dizem: você tem uma tranquilidade para conversar, uma paz. Os irmãos da live, tem gente que entra e fala: que paz é essa? Eu digo: é a presença. Ele me lapidou 26 anos. Tem gente que quer carregar a presença com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses. E Deus está dizendo: deixa eu lapidar você, deixa eu modelar você, deixa eu trabalhar de dentro de você para fora de você. Quem está aí, diga glória. Aí Moisés não, Davi,
Fala, tem outro levita aí, dá uma vasculhada. Tem. Está lá próximo, num lugar sem expressão. Obed-Edom. Ele é levita? É também. Então nós vamos mandar essa arca lá para a casa de Obed-Edom e nós vamos observar. Como vocês observaram 20 anos, vocês vão observar durante 3 meses. Aí Davi comete um erro. Qual erro? Colocou a arca num carro de boi. Porque a presença de Deus não é para animal da terra carregar. Animal tem alma vivente, vai morrer e acabou. Você não, você tem alma eterna. Você vai morrer ou vai para o seio de Abraão ou vai para o Hades. Aguardando julgamento, para depois ir para o céu ou para o lago de fogo. Quem está aí, diga glória. Então, eles estão agora observando o que vai acontecer na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que a presença de Deus na arca faz aquele homem se enriquecer na região. Quantos meses? 3. Quantos meses? 3. Tem gente que fica assustado com o que Deus faz na sua vida assim, ó. Você ora hoje, daqui 3 dias Deus faz assim, ó. Eu disse aqui no domingo e vou repetir. Uma ovelha online me mandou uma mensagem dizendo: o advogado disse que é impossível ganhar a causa da minha filha. E eu disse para ela: o que a sua filha tem? A minha filha tem 3 anos, pesa 37 quilos. Ela é pré-diabética, 189 de diabetes. Ela é autista. E a mulher foi descrevendo. Mas o que você deu ao advogado? Ela disse: eu dei uma causa para ele aposentar minha filha. E ele acabou de dizer para mim, antes que eu vim para a live, que é impossível aposentar a minha filha. Eu disse para ele: então você manda o pedido de oração que eu vou colocar no livro das orações. Nós vamos orar e Deus vai aposentar a sua filha. Ela mandou a mensagem numa quarta-feira. Na sexta-feira, um outro advogado ligou e disse assim: a sua filha foi aposentada. 3 anos de idade. Nesta madrugada, quando eu terminei a live, ela me mandou uma mensagem dizendo: manda a conta da igreja, porque eu quero ser dizimista da